Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai assistir essa live depois que eu baixar. Agora é boa noite, né? Estamos aqui para mais uma live devocional. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema é Reflita o caráter de Cristo e a gente vai ler Romanos 12, do 9 ao 18. Romanos 12, do 9 ao 18, reflita o caráter de Cristo, galerinha. Reflita o caráter de Cristo. É fácil refletir o caráter de Cristo? Né? Não, precisamos nos deixar moldar. Precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, porque ela cura, liberta, santifica, né? Precisamos nos deixar moldar. Se a gente não se deixar moldar, a gente não reflete o caráter de Cristo. Amém? Mas se a gente deixar moldar, estiver aberto às transformações que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, aí a gente vai conseguir refletir. Então, Romanos 12, a gente vai ler do 9 ao 18, diz assim: O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. Amém. Palavra, né? Que palavra. O tema hoje, reflita o caráter de Cristo. E o versículo de destaque é exatamente esse último que eu li, que é o versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos, né? A gente tem visto aí muitos ataques que as pessoas têm sofrido. Oi, Farias, tudo bem? Boa noite. Muito ataque espiritual e de pessoas contra pessoas. Dentro do evangelho, fora do evangelho, né? Essa situação aí que essa semana tá mais latente aí do Gabriel Monteiro com aquele rapaz que fez Cidade de Deus. É muito crítico esse negócio de um atacando o outro. É muito crítico esse negócio, é muito chato. A gente vê as pessoas, elas querem fazer um trabalho, mas assim, antes não tinha negócio de engajamento, nem de rede social. Eu sei que a rede social abençoa e ajuda em muita coisa, mas a gente faz a obra de Deus, as coisas boas da vida para as pessoas, sem nada em troca, né? É no oculto. Só nós e a pessoa precisa saber que a gente está ajudando. Essa é a verdade. E a gente ainda corre esses riscos aí, porque eu e meu esposo já passamos por essa situação que o Gabriel Monteiro está passando, na qual já internamos uma pessoa 3 vezes, e na terceira vez foi muito difícil conseguir essa vaga. E mesmo assim a pessoa falou que lá que a gente não ajudou em nada. Perdi noites de sono, eu fui conseguir essa vaga, era para mais de meia-noite para essa pessoa.
mas também não estava fazendo nem por ela. Era porque a gente é ser humano, né? E a gente já tinha ajudado 2 vezes. Era mais pela família e porque Deus tinha colocado aquilo como missão antes de vir para cá, para a cidade onde eu estou, e a pessoa nem sabia que eu estava saindo, né? Que não teria mais essa ajuda, mas eu informei que seria a última oportunidade. Então, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Reflita o caráter de Cristo. 2 rostos se destacavam, um contorcido pela ira e o outro pela dor emocional. Um reencontro de velhas amigas tinha acabado em gritaria, com uma repreendendo a outra por suas crenças. A discussão continuou até que a primeira saiu do restaurante, deixando a outra abalada e humilhada. Será que realmente vivemos numa época em que as diferenças de opiniões não podem ser toleradas? O fato de 2 pessoas não concordarem não significa que uma seja má. Os discursos duros ou inflexíveis não são persuasivos. E as opiniões fortes não devem superar a decência ou compaixão. Na carta aos Romanos, lemos boas orientações sobre honrar uns aos outros e viver em harmonia uns com os outros. Romanos 12, 10 a 16. E Jesus destaca que amar uns aos outros, lá em João 13, 35, é uma característica que identifica os que creem nele. Embora o orgulho e a raiva possam facilmente nos desviar, eles estão em contraste direto com o amor que Deus quer que demonstremos às pessoas. É desafiador não culpar os outros quando perdemos nosso controle emocional. Mas as palavras, no que depender de vocês, vivam em paz com todos, demonstram que não pode ser transferida a ninguém a responsabilidade de viver de modo a refletir o caráter de Cristo. Romanos 12, 18. Ela recai sobre cada um de nós que levamos o seu nome, né? O rapaz, o ator, ex-ator, né? Esqueci o nome dele. Alguma coisa Sabino. Ele foi ajudado. Antes disso, eu vi um vídeo dele falando muito mal e ameaçando o diretor do filme da Cidade de Deus. O tempo inteiro falando que não era uma ameaça, mas era, né? Porque uma pessoa que fala que tem vontade, que vai fazer, de chegar lá na agência, onde todo mundo trabalha e atirar em todo mundo, que passa por uma livraria e vê os brancos lá. Então, assim, o racismo, ele existe para ambas as partes. Se você é racista com negros ou com branco, e aí que vê os brancos lá sorrindo, lendo, e que dá vontade de atirar em todo mundo, eu não acho isso legal, não acho isso justo, não, nem que branco, nem negro, nem nada. E isso não vem da parte de Deus, né? Esse tipo de pensamento, essa ira toda contra as pessoas, como se fosse vítima da sociedade. Será que na época o que ele ganhou, ele não assinou um contrato, ele não aceitou? Então, quando a gente fecha um contrato com alguém, a gente aceita aquela situação do jeito que é, né? E agora querer culpar que os caras vivem bem, os caras continuaram trabalhando, continuaram a vida deles fazendo, aceitou a trabalhar por valor, segundo ele, de R$ 4.500 na época, e pronto. E aí foi isso que a novela O Clone também fez super sucesso. Quando eu participei, eu aceitei ganhar o que eu ganhava lá, e eu não fico reivindicando que os atores principais ganham, cada um tem o seu espaço. Até hoje eu recebo um valor, alguma coisa, de vez em quando nem espero cair na conta do Banco do Brasil.
quando a novela é vendida. Então tá bom, gente. Era digno, que eu entendi que valia para aquele momento. Eu não posso agora querer reivindicar, entendeu? Das pessoas, nada disso. Mas, enfim, eu tô entrando nesse assunto porque tem a ver com o assunto, porque a gente precisa refletir o caráter de Cristo. E aqui o devocional, ele retrata o seguinte: dois rostos se destacavam, um contorcido pela ira e o outro pela dor emocional. Duas amigas se reencontraram no restaurante e começaram a discutir. Ó, acabou em gritaria porque uma repreendendo a outra com as suas crenças. E a discussão continuou até que a primeira saiu do restaurante, deixando a outra abalada e humilhada. Ou seja, a gente precisa aprender a respeitar opiniões diferentes. Não precisa a gente... Oi, boa noite, Sâmia. Boa noite, Sâmia. A gente não precisa ficar debatendo e provar quem é que tá certo. É que cada um tem uma realidade. Tipo, eu fui criado pela minha família. Quando a gente casa, eu fui criado pela minha família, a gente tinha uma maneira de viver. O meu esposo foi criado pela família dele, tinha uma maneira de viver. E agora a gente vai ter que ajustar a nossa maneira dentro do que eu aprendi, do que ele aprendeu. Eu vou ter que ceder, ele vai ter que ceder, e a gente vai ajustando as coisas. A mesma coisa quando a gente tem amizade. Gente, eu tenho amigos, eu tenho amigo mãe de santo, eu tenho amigos de Xoxonoê, eu tenho amigos de outras religiões. E eu não fico discutindo com eles nada. A gente simplesmente, quando tá junto, a gente não fica debatendo esse tipo de assunto, a não ser que a pessoa me pergunte. A gente trata ali como amiga, a gente come junto, a gente conversa. Quando a pessoa precisa e eu posso, eu ajudo. E assim eu vou refletindo o caráter de Cristo. E uma hora aquela pessoa, se tiver que ser através de mim, ela vai ser tocada pelo poder do Espírito Santo, de Cristo que habita na minha vida. Eu já tive vizinhos que também era da Umbanda, né? Ou não lembro se era Umbanda ou Candomblé. E eu ia lá, eu levava frutas lá que eu tirava do pé para eles. Sempre dei bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não existe esse negócio da gente ficar em guerra por causa das escolhas alheias. Deus deu livre-arbítrio. Quem somos nós para querermos ser o dono da razão em tudo? A gente crê na verdade, a gente crê na palavra, a gente sabe que a palavra é verdade. Isso basta para nós. Quando a gente tiver a oportunidade de pregar, eu tô aqui nas redes sociais, eu vou falar a verdade. Eu vou falar aqui o que está na palavra. Quando eu estiver lá no culto, na minha igreja, na minha religião, eu vou ter a oportunidade de falar aquilo que está escrito, a verdade, porque tá todo mundo ali. Se tá ali, é para ouvir a verdade. É igual na live, fica quem quer ouvir a verdade, vai ouvir a verdade. Mas eu não vou tocar pedra em ninguém e nem vou discutir e nem vou debater. Gente, a Nilceia, ela é mãe de santo. Eu encontro aquela mulher quando eu morava lá no Rio, na rua, ninguém diz que não é. Ninguém diz. Parece até uma pessoa evangélica, entendeu? Uma pessoa do coração, assim, o abraço dela é gostoso. Então, assim, vamos parar com essas coisas, sabe? A gente tem que amar as pessoas. A gente não ama o pecado das pessoas, mas a gente ama as pessoas. E aqui fala claramente para a gente ter paz com todos. Eu não preciso ficar debatendo para mostrar que Cristo. Eu não preciso fazer. Olha, mais ou menos em 2011, eu era líder do Ministério de Dança da Igreja Batista, lá em Itaipuaçu, e eu estava lendo o livro da Joyce Meyer, O Campo da Batalha da Mente, maravilhoso, super indico, O Campo da Batalha da Mente, e estava lendo o The Secret, O Segredo, que é um livro secular. Eu sempre revezo um livro religioso e um livro secular. Eu estou lendo O Poder do Hábito, estou lendo Vivendo na
terceira dimensão, como se estivesse na quarta dimensão, como se estivesse na terceira. Não lembro o título agora. E tô lendo os dois, né? Assim, O Poder do Hábito, revezo os dois. Um é secular e o outro é espiritual. E esse livro, O Campo da Batalha da Mente, eu estava num tempo que eu entrava dentro da igreja, eu não conseguia prestar atenção no culto. Era um senso crítico tão grande que tudo incomodava. Um jovem com o pé no banco, mexendo no celular, não sei o que. Eu ficava vendo essas coisas, me dando uma ira. E aí, olha que interessante, aparece lá, num dos capítulos que eu estava lendo, que Deus não, eu nunca esqueci isso, Deus não precisa de júri popular. Deus, presta atenção, guarda essa senha, não precisa de júri popular. Ele é o juiz, Jesus é o advogado. Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós não precisamos se intrometer e tomar as dores por Deus, não, porque Ele é soberano. É Ele que vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Eu não sei qual é o capítulo e o versículo, mas existe esse texto, que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Depois você bota aí no Google, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E quem somos nós agora para não ter misericórdia de mais ninguém? Porque eu conheço um pouquinho mais da palavra, porque eu conheci a verdade, porque eu conheci várias religiões e hoje eu me encontro há 20 e poucos anos, vai fazer eu acho 23 ou 24 anos agora em setembro, que eu estou no Evangelho, porque foi o lugar que eu me encontrei, que eu me transformei. Da pessoa que eu era vingativa, uma pessoa barraqueira, uma pessoa promíscua, né? Me transformei no que eu sou hoje. Foi o Cristo em mim, me transformou, me permiti entender, buscar nas escrituras sagradas onde eu estava errando, porque do meu jeito, do jeito que eu estava fazendo, eu só estava quebrando minha cara, né? Então, reflita o caráter de Cristo. O que é refletir o caráter de Cristo? É amando, sabe? É se colocando no lugar do outro. Eu falei aqui da situação do rapaz lá e do Gabriel Monteiro, mas eu fico assim, sabe? Eu fico observando a situação e eu fico assim, meu Deus, as pessoas xingando, criticando o cara lá pela ingratidão dele. Eu entendo que ele foi ingrato. Só que isso não vai edificar a vida do cara. O cara já tá ferrado, já tá no crack, já tá, né, querendo sair, seja de uma forma ou de outra. Talvez tenha as coisas da cabeça dele de querer monetizar, ganhar um dinheiro, ver se muda de vida, já que ele tem essa coisa dentro dele da raiva do filme ter feito sucesso, e ele tá na situação que ele tá, não tem uma casa para morar. Entendeu? Eu sei que não justifica, mas também não justifica as pessoas não se colocarem no lugar do cara e nem parar para pensar que para ele esse apunhalado de comentários crucificando ele, jogando ele para baixo, dizendo quem é ele na fila do pão, realmente a gente sabe que o Gabriel Monteiro não teria possibilidade. Oi, Rafaela, que saudade! Eu amo você também, sua linda. Beijo. Qual é a possibilidade desse menino ver essas mensagens e ele só se afundar cada vez mais? Rafaela, eu amo Rafaela. Rafaela é de outra religião. Rafaela tem lá as crenças dela e eu amo Rafa e acabou de entrar para não dizer que eu estou mentindo. Fala aí, Rafa,
se eu já te discriminei alguma vez na minha vida, né? Então, eu te amo também, Rafa, de todo... Ó, tô arrepiada aqui, ó, de todo o coração. Então, sim, cara, a gente sempre se ajudou, sempre ajudou uma a outra, dava carona, eu não tenho esse tipo de coisa, a gente precisa abraçar, a gente precisa amar, a gente precisa ser exemplo. Eu não posso dizer que eu sou cristã e eu ser uma pessoa ranzinza, tacar pedra nas pessoas, tratar mal as pessoas por causa das escolhas dela. Não, cada um com seu cada um. E se um dia Deus quiser tocar a pessoa de alguma maneira, que ela entenda que ela está no erro, ela vai sair daquilo. É Deus, tudo é Deus, Ele é soberano. Nós não temos como ser júri popular. Deus não precisa de júri popular. Ele vai ter misericórdia que Ele quiser ter misericórdia, ponto, acabou, né? E a reflexão aqui presta atenção, o que lhe provoca raiva ou ressentimento contra os outros? Como transformar uma situação ruim em pacífica? Obrigada, Rafa, beijo. Entendeu? Como transformar, olha isso aqui, o que lhe provoca raiva ou ressentimento contra os outros? Isso só faz mal pra gente mesmo, esse tipo de sentimento. E como transformar uma situação ruim em pacífica? Gente, o meu esposo é expert em fazer isso. De pegar uma situação ruim e se tornar em pacífica. Ao invés da gente botar lenha na fogueira para ver os outros se arrebentando, né? Porque tem aqueles amigos que quando vê que a coisa vai pegar, bota mais fogo ainda, coisa aí na hora que o bicho pega, ó, mete o pé, te deixa lá sozinho, entendeu? Mas não, a gente não pode ser assim. Não é isso que Deus espera de nós. Então, ao invés de botar lenha na fofoca, lenha na fogueira, na situação, se coloque no lugar de ambas pessoas, não toma partido por um lado só, não. Eu tenho aprendido isso no decorrer desse ministério, porque às vezes você escuta a esposa fala do marido. Como é que eu vou tomar as dores pela pessoa se eu não conversar com este marido? Como? Porque às vezes eu tenho que escutar os dois lados para que eu possa orientar na palavra. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Não é o que eu tive de experiência na minha vida. É o que está aqui na palavra que vai ajudar as pessoas. Não sou eu. Então, às vezes, a gente quer botar lenha na fogueira, ver o pau quebrar. Entendeu? E aí a gente às vezes ferra com a vida de uma pessoa com uma situação dessa, botando, né, fogo. Então vamos botar, sabe o quê? O fogo do Espírito Santo, né? Vamos falar das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, testemunhar, vamos abraçar as pessoas, amar as pessoas, vamos deixar com que cada um cuide da sua vida, porque Deus deu uma vida para cada um. A gente tem que exortar quem quer ser exortado. A palavra de Deus fala, não jogue pérolas aos porcos. Fala para a gente não... que aquele que não conhece a verdade não gosta de ser repreendido. Mas aquele que conhece gosta de muitos conselhos. Então, dê conselho para quem te pede conselho. Quem não está te pedindo, querido, fica na sua. Entendeu? Então, eu queria abrir agora para que a gente pudesse estar para momentos de oração, né? Se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí no chat rapidinho. Se você não quiser se expor e quiser escrever lá no meu privado, eu oro depois também, tá bom? Mas se você quiser algum pedido específico, eu vou orar por todos que estão na live, todos que entraram por um segundo que seja, eu vou orar por todos. Mas se você tiver algum pedido específico, escreve aí rapidinho, porque quando eu fechar os olhos e conectar com o papai, não vou abrir o olho para olhar se tem mensagem, tá bom, amores?
Então vamos lá. Tem alguém com algum pedido de oração específico? Algum? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito, meu Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, com a paz que excede todo entendimento sobre cada lar aqui representado, Senhor. Cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo. Entre em seu lar, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa a esposo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em especial pelas pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, insônia, Jesus. Dá o sono do justo, Pai. Nos ensina a sermos justos. Nos ensina, Senhor, a refletirmos o teu caráter. Coloca sede de buscarmos mais da tua face, da tua presença, conhecer o manual de vida que tu nos deste, Senhor, que é a tua palavra. Independente de religião, nós podemos conhecer a palavra, porque é o manual de vida, é a constituição do reino dos céus. Quantas coisas maravilhosas e mistérios tem aqui dentro, que são revelados individualmente a cada coração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor tome especial minha amiga Rafaela, que entrou aqui na live hoje. Abençoa a vida dela, Senhor, tudo aquilo que ela tem colocado diante de Ti, Senhor. Os filhos, Senhor, tudo. Que o Senhor venha, Senhor, abrir os caminhos dela, dar direção, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estar nos conduzindo para uma noite de sono tranquila e que o dia de amanhã, tudo que a gente planejou, que a gente consiga colocar em prática, que a gente chegue, Senhor, no dia de amanhã até o final do dia, contentes com tudo, com as portas que o Senhor abriu, as janelas, com os caminhos que o Senhor direcionou, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, todos os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas e que os planos do Senhor venham se concretizar um por um nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Olá, oiê. Oi, Isabela. Deus abençoe, gente. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão. Obrigada por ficar até aí. Beijo.